Oi, se você não me conhece, eu sou o Jack Azulita e eu tô fazendo lives na Twitch agora. E eu queria aproveitar esse outro canal para justamente falar um pouco sobre como está sendo essa rotina de criação de conteúdo, como eu tô planejando isso e o que eu tô começando a fazer, né? Porque a minha ideia era começar a realmente criar conteúdo, fazer coisas relacionadas, e eu tô fazendo live desenhando e batendo um papo com o pessoal, mas eu acho que inclusive esse vídeo que tá passando aqui ao redor, ele é um corte dessa live. Eu acelerei todo o processo aí pra gente poder falar e tem mais alguma coisa além do minha cara falando. Mas o que eu tava pensando, e porque eu queria fazer esse vídeo aqui, aproveitar esse outro canal, era sobre justamente isso, sobre a criação de conteúdo, né? Enquanto artista, enquanto pessoa que desenha, né? Porque eu fiquei pensando por um tempo antes de começar a fazer esse tipo de conteúdo, foi vou gravar lives desenhando, né? Obviamente porque é o que eu sei fazer e é o tipo de entretenimento que eu posso proporcionar. Mas será que isso vai se resumir a só isso? Tipo, eu vou desenhar e as lives vão ser sobre desenho e o meu público vai ser pessoas que desenham e que querem ver dicas de desenho? Porque eu não sei se eu quero fazer isso. Eu acho que eu não quero dar aula de desenho, eu não quero ensinar outras pessoas a desenhar, eu não quero que essa seja a base do meu conteúdo, sabe? Eu não tenho nada contra quem faz esse tipo de conteúdo, muito pelo contrário, eu consumo muito disso. Mas eu acho que justamente porque tem tantos outros artistas fazendo, que eu não sei se eu quero ser só mais um artista que as pessoas vão seguir porque querem aprender a desenhar como ele desenha e pegar as dicas e poder melhorar para criar, meio que continuar esse ciclo, porque eu sinto que o caminho da criação de conteúdo quando você desenha é meio que esse ciclo de você cria vídeos para você ensinar outros vídeos ou outros tipos de conteúdo para você ensinar outras pessoas a desenhar, e essas pessoas vão consumir o seu material até que um dia essas pessoas vão ensinar outras pessoas. E eu acho que esse é meio que um ciclo vicioso no ramo da arte, não só em criação de conteúdo, mas no geral eu sinto que é muito comum as pessoas começarem a aprender a desenhar, elas começam a trabalhar em diversas áreas, mas eventualmente elas começam a dar aula, elas começam a ensinar outras pessoas. Eu acho que isso é um ciclo que se repete já há muitos anos. E só deixando realmente claro que a minha crítica não é sobre as pessoas que dão aula e sobre pessoas fazerem esse tipo de conteúdo. Eu acho muito válido, eu acho que é muito necessário, tem sempre pessoas buscando cada vez mais conteúdo e pessoas que vão se identificar com isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu não queria fazer isso e eu fiquei preso nesse limbo. Tá, então qual é a alternativa? Se eu sou uma pessoa que desenha e quer criar conteúdo, o que eu posso fazer para a internet de conteúdo com desenho, com os meus vídeos, que não seja dar dicas de desenho para outras pessoas? E isso me consumiu bastante tempo, porque eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, sobre o que eu poderia fazer. Então, quando eu comecei a fazer as lives, eu já tinha em mente que o meu objetivo não é fazer um conteúdo didático. Eu acho que eventualmente eu vou dar algumas dicas, eu vou explicar como que eu faço algumas coisas e que vão ter pessoas que vão poder aproveitar disso e que vão consumir e talvez assistam para poder pegar essas dicas e aprender algumas coisas, porque de certa forma eu adquiria conhecimento sobre o meu trabalho ao longo da minha vida, e esse conhecimento ele é valioso para quem não tem, então essas pessoas vão querer consumir esse tipo de conteúdo porque elas precisam aprender de alguma forma, e talvez as pessoas que me conhecem vão buscar aprender através de mim. E eu acho que tá tudo bem, mas e eu respondo qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de dúvida que alguém tiver. Eventualmente a gente vai conversar sobre isso. Mas eu acho que é muito mais sobre isso que eu tô falando, de não ter uma alternativa, sabe? De você ser uma pessoa que desenha e, ok, você vai criar conteúdo, o seu conteúdo vai ser didático, vai ser ensinando outras pessoas a desenhar. Porque é isso que pessoas que desenham fazem na internet. E eu meio que não quero aceitar esse destino. Eu não quero simplesmente ser mais um professor de desenho, ser mais uma pessoa que vai estar vendendo algum curso eventualmente, que vai
começar a angariar seguidores para poder vender esse curso, porque existe toda uma estratégia de você vender cursos online, e isso é um dos mercados mais lucrativos na internet hoje em dia, é esse mercado de infoprodutos. E eu reconheço isso, e eu não acho que necessariamente seja errado os ilustradores que vendem seus cursos, que vendem seu conhecimento. Porque, como eu disse, o conhecimento que a gente adquire, ele é valioso para alguém, e essas pessoas estão dispostas a pagar para aprender. E tá tudo bem, sobre isso tá tudo bem, isso não é um problema. O problema é que... Mas e se eu não quiser fazer isso? Talvez não de cara, talvez em algum dia eu não vejo problema em vender um curso ou fazer algo do tipo. Mas e se eu quiser fazer outra coisa? De que forma uma pessoa que desenha cria um conteúdo para outras pessoas sem ser necessariamente esse conteúdo didático? E eu acho que essa é a minha maior indagação e é o que eu estou tentando buscar com as minhas lives. Então, inclusive, eu me propus até fazer React, que é a grande base, aí, o grande pilar de conteúdo da internet, mas eu pensei em como poderia fazer isso junto da ilustração, né, junto do desenho. Então eu estava fazendo React de podcast de áudio, porque aí eu conseguia ouvir enquanto eu desenhava e a gente interagia e debatia sobre isso. E eu acho que a ideia é interessante, mas eu não sei até quando isso vai se sustentar e se isso realmente é interessante para as pessoas. Porque, como eu tô há pouco tempo fazendo, né, bati uma semana de lives já. E eu fiz a primeira semana, eu fiz lives todos os dias, do meio-dia às 4. E a primeira coisa que eu percebi é que eu não consigo fazer live todos os dias. Que não vai ser proveitoso fazer dessa forma. Porque, inclusive, até no final dessa primeira semana, eu parei para analisar, eu fui ver os VODs da Twitch, fui ver o que estava dando certo, eu fiz cortes para postar no TikTok, eu pensei em postar cortes aqui no YouTube também, mas eu vi que eu ainda não estava encontrando o formato certo para fazer isso. E aí, o que eu comecei a pensar realmente é que talvez essa criação em massa de muito conteúdo em live talvez não seja proveitosa, porque eu vou acabar rendendo bastante corte para postar durante os dias, mas principalmente por conta do desenho, sabe? Eu reparei porque eu fiquei uma semana postando em cortes em que eu falava algumas outras coisas, mas eram pequenos pedaços do mesmo desenho, e talvez a pessoa que consome só os cortes, ela não tá vendo esse desenho completo. Então ela nem sabe o que se trata, só tá vendo pequenos pedaços e vários pequenos pedaços desse desenho, então ela não sabe exatamente como isso caminhou, e aí por isso que eu tô colocando ele aqui também, esse processo acelerado, que eu vou mostrar até o final, né, como ficou o processo desse desenho da primeira semana. Nessa primeira semana eu me propus a fazer esse desenho de Castelo Rá-Tim-Bum, que foi bem em seguida do aniversário, que teve uma comemoração lá com a campanha da Oreo, e que reuniu o elenco, e eu fiquei com vontade de desenhar. E eu tinha até um planejamento de fazer isso em etapas durante a semana, e desenhar os personagens, e depois compor uma cena, que acabou também não dando certo. E eu acho que o que mais me fez refletir sobre isso também é de que criação de conteúdo na internet é tentativa e erro, de certa forma. Então a gente vai experimentando algumas coisas, e eu acho que talvez a grande diferença, e o grande ponto assustador até, é que você está tentando e errando ao vivo, ou com várias pessoas vendo, e o seu ponto para saber se está dando certo é realmente isso. Então eu comecei a fazer, e logo no primeiro dia de live eu fiz o primeiro desenho do Nino, do personagem. Eu vou até colocar aqui para vocês como ficou o estudo de personagem. E eu terminei isso muito rápido, e aí eu vi que eu ainda tinha tempo de live, eu não sabia o que fazer. Eu acabei começando um outro desenho que ficou intercalado entre esse desenho principal, também vou colocar aqui. E aí ficou um pouco confuso, mas foi meio que percebendo o que estava dando certo ali e o que não estava. Então, logo na primeira semana eu já pude perceber isso sobre esse formato de o que desenhar. Então eu já comecei a repensar em talvez fazer desenhos mais curtos, desenhos que eu possa começar e terminar em uma live, ou desenhos com cenas mais diretas, e aí eu trago um outro vídeo falando um pouco sobre isso também, com o outro desenho que eu fiz em live. Mas eu parei no final dessa semana para analisar, e eu me dei de cara com um textão no Twitter. Olha só que coisa maluca, agora o Twitter permite textão também. E é um textão muito bom da Juvi, que é criadora de conteúdo que eu sigo há muito tempo, também é excelente. E ela tá falando justamente sobre lives na Twitch.
E eu parei pra ler aquilo e falei, caramba, e eu acho que esse texto me veio na hora certa, que ele era exatamente o que eu precisava ler ali. Porque assim, nisso ela fala sobre como a Twitch, fazer live, né, em geral, não é 100% proveitoso, porque você está gastando muito tempo do seu dia ali naquilo, e você não necessariamente tem um retorno direto, porque a não ser que você seja o Casimiro, você não está ganhando muito dinheiro fazendo lives. E assim, você gastar horas do seu dia para isso, para algo que você não vai ter um retorno direto e que talvez não seja consistente para quem quer viver de criação de conteúdo. E eu tava pensando sobre isso porque assim, a minha ideia de começar a fazer as lives não é necessariamente viver de criação de conteúdo. Eu sei que isso é um caminho muito difícil e eu não necessariamente quero viver só de criação de conteúdo. Eu acho que, pro meu caso em específico, a criação de conteúdo eu quero fazer isso mais para ser uma ponte de contato com o meu público que vai consumir o meu trabalho principal. Então, por isso que, de certa forma, eu não deixo de fazer desenho durante as lives, porque esse público ainda vai consumir esse tipo de desenho. E aí, o que é muito difícil dessa tarefa que eu me propus é achar esse meio termo desse público que quer consumir o meu desenho, mas que também quer me ouvir falar sobre outras coisas e que quer poder saber sobre o que eu quero falar sobre isso, sabe? Porque é meio que uma forma de segmentar o meu público para algo muito próximo de mim e algo muito pessoal. Porque eu acho que essa é uma conexão com o material autoral que eu faço, sabe? Eu também faço quadrinhos. Ano passado eu publiquei meu primeiro quadrinho, que é o Menino que Desenha Monstros, e que eu tive uma campanha no Catarse para financiamento totalmente independente. Eu tinha ali coisa de 2.000 seguidores no Instagram e, meu Deus, como que eu faço isso dar certo? Eu precisava de 200 pessoas apoiando e é 10% dos meus seguidores. Será que eu consigo isso? E é muito difícil, cara. Porque você partir do ponto de um número de pessoas, significativo de pessoas que te acompanha para um número de pessoas que vai apoiar financeiramente o seu trabalho, que vai comprar, que quer ler o que você escreveu. E essa é uma diferença que a internet às vezes ela às vezes assusta a gente, porque essa diferença pode ser muito grande. Porque no meu caso eu já não tinha tantos seguidores, eu tenho um número pequeno ali, dá pra se dizer que eu até estou começando realmente minha carreira como autor, por mais que no ano de 2020 eu publiquei meu primeiro trabalho, na verdade, que é o livro Sonhos Roubados de Lucinda, mas aí eu publiquei com a editora Diário Macabro, e é um projeto um pouco diferente, que eu ainda estava nessa fase de experimentação, e ele é um projeto mais relacionado à literatura infantil, mas eu já estava ali trazendo alguns aspectos do tipo de história que eu quero contar, que está bem presente ali nesse segundo quadrinho. Mas aí quando eu fiz o Menino que Desenha Monstros e eu fiz a campanha no Catarse para publicar ele sozinho, eu comecei a perceber muito mais essa dificuldade, que era algo que eu já tinha em mente que eu teria, mas eu tive a prova real de que eu preciso atingir mais pessoas para que essa margem entre as pessoas que me acompanham e as pessoas das que me acompanham, que vão querer pagar para comprar alguma coisa que eu escrever, ser maior, para aí eu poder conseguir trabalhar em cima disso. Porque eu acho que a internet, ela trabalha muito com essa questão de funil, de você vai atingir um público maior com algum tipo de conteúdo gratuito e depois desse público maior, uma parte dele pode querer comprar ou pagar e te ajudar a apoiar financeiramente o seu trabalho, né? Então, a criação de conteúdo em si é basicamente isso, é você tentar alcançar o maior público para poder se segmentar para o menor, e aí você tornar isso viável. Então, quanto mais pessoas você atingir, mais pessoas você consegue afunilar, né? E aí eu tenho até um grande exemplo disso, que é o Rafael Salimena, do @linha do trem, que ele faz tirinhas pro Instagram, ele fazia há muito tempo já, ele tem muitos seguidores no Instagram dele, mas ele tem um clube de apoiadores no Catarse, que é basicamente do que ele vive hoje em dia. Eu vi uma palestra dele no FIC, no Festival Internacional de Quadrinhos, em Belo Horizonte, dele falando sobre isso, que ele continua fazendo uma tirinha por dia. A diferença é que hoje ele não posta essa uma tirinha por dia para todo mundo,
ele posta ali 2, 3 no Instagram, mas parte delas, o restante delas vai para esses apoiadores, para essa parcela do público. E ele tem assim, tipo, eu não sei exatamente quantos seguidores, mas eu lembro que ele tinha dito que ele tinha por volta de 600 apoiadores, que é muito menor comparado com o número de seguidores que ele tem, sabe? É bem menos do que 10% dos seguidores. Então e aí atingir esse público, mas esses 600 seguidores, essa pequena parcela consegue sustentar esse trabalho, mesmo sendo menor. E aí, a minha ideia principal é tentar, nesse primeiro momento, eu preciso aumentar esse número de seguidores, então eu preciso chegar em mais gente. Só que eu já não quero chegar em mais pessoas prometendo, criando esse tipo de conteúdo didático, porque essas pessoas vão esperar mais disso depois. Então, se eu começar a criar conteúdo agora, explicando como que eu desenho, como que eu crio as ilustrações, e qual que é o meu processo, e tudo isso, e todo o meu conteúdo for baseado nisso, as pessoas vão esperar disso. Então, as pessoas que talvez comprem o meu trabalho vão esperar isso, elas vão esperar comprar um curso depois e não comprar um quadrinho, que é o que eu quero fazer. Então, é isso que eu estou tentando fazer nesse primeiro momento e tendo essas pequenas dificuldades, né? Porque, e aí, voltando ao que a Juvi falou, nesse questão do Twitter, às vezes não compensa você passar tantas horas do seu dia fazendo live, criando um conteúdo ali para um público que não vai estar te sustentando diretamente. E eu comecei a pensar sobre isso e já na primeira semana eu já tomei essa decisão de que talvez fazer live todos os dias não fosse funcionar. Então eu reduzir. Eu já estou nessa segunda semana e eu vou fazer lives 2 dias só. Eu fiz uma live ontem, terça-feira, hoje é quarta, eu vou fazer outra live amanhã, na quinta-feira. E eu vou experimentar, porque como eu disse, eu acho que criação de conteúdo é muito dessa tentativa e erro. Então eu tentei 5 dias e logo na primeira semana eu percebi que isso não ia dar certo. Então, que bom que eu pude ler esse texto da Juvi falando sobre isso e me deu essa epifania, né, de pensar que realmente eu não vou me desgastar tanto tempo fazendo live todos os dias. Por mais que eu estivesse fazendo meio período, eu ainda tinha outro meio período do dia para fazer trabalhos que eu tinha que fazer, trabalhos editoriais, porque eu trabalho principalmente fazendo ilustração para livro. E é o conteúdo que não necessariamente eu consigo fazer em live, né? Porque às vezes o autor não quer, ou a editora tem a sua restrição sobre mostrar as ilustrações do que vai vir no livro, e é um outro tipo de conteúdo, né? Um processo bem diferente de você desenhar para mostrar para as pessoas, você desenhar um trabalho, sabe? Por mais que tenha algumas pessoas que fazem as lives de Pomodoro, lives de outro tipo, criando esse tipo de conteúdo, eu acho que não era exatamente também o que eu queria fazer. Então eu estou nessa tentativa ainda e erro, tentando descobrir qual a melhor forma de criar esse conteúdo para alimentar o meu público sem me desgastar nesse processo, porque a internet é uma grande máquina de moer carne, de moer gente. O capitalismo é uma grande máquina de moer gente. Mas a gente precisa saber lidar com ele, infelizmente. A gente ainda não tem uma revolução. Então, por isso eu decidi diminuir essa quantidade de horas que eu vou passar fazendo lives, mas eu vou tentar cada vez mais criar e segmentar esse público. E aí outra coisa que eu tava me dando conta é que até agora eu fiz 2 desenhos em live, 3, ontem eu fiz um teste. E como eu falei, eu quero fazer quadrinhos, mas eu tô fazendo ilustração em live, e aí eu já batei um outro tempo, então talvez eu deva fazer quadrinhos em live. Então, nessa próxima quinta-feira, aí talvez se eu conseguir postar esse vídeo na quarta-feira, já fico chamado aí pra quem quiser assistir a live na Twitch. Na quinta-feira eu vou fazer uma live fazendo quadrinhos, eu vou começar a fazer quadrinhos, porque talvez é algo que também não consiga terminar em um dia, mas vamos testar como isso funciona, se eu consigo trazer esse tipo de conteúdo, se fazer quadrinhos vai ser algo interessante também de fazer ao vivo, porque a forma de produzir é diferente. Então, eu acho que no geral é muito sobre isso de saber analisar as coisas, ver o que tá dando certo e saber abandonar também, sabe? Não vou fazer live todo dia, não vai funcionar, não adianta eu tentar bater a cabeça, eu só vou ficar cada vez mais cansado, eu vou ter que gastar
outra parte do meu dia para poder cumprir outras coisas. Às vezes eu vou ter que sair, ter que resolver coisas fora de casa. E aí se eu tiver essa obrigação de estar ao vivo produzindo conteúdo para poucas pessoas nesse primeiro momento, e isso não vai estar rendendo o suficiente para poder viver disso, né? Não é um trabalho, ainda. Eu não consigo manter as contas com isso. Então é preciso saber o que abandonar também, saber o que vai funcionar e o que não vai. E eu acho que é sobre não ter vaidade aí nesse quesito de, pô, tentei fazer live todo dia fazendo ilustração, não deu certo. Vamos tentar fazer quadrinhos, vamos tentar fazer outras coisas, vamos fazer jogos de desenho, por que não? Vamos chamar mais gente para desenhar. Então eu tô planejando fazer esse tipo de coisa, sabe? Toda essa experimentação e vendo o que vai dando certo, porque eu acho que a internet é muito disso. E eu acho que a principal coisa que eu preciso descobrir é o que as pessoas vão querer que eu fale, o que elas querem consumir de mim. Então por isso eu também estou testando fazendo esse vídeo aqui agora pro YouTube, com esse processo acelerado. E aqui enquanto eu estou fazendo um outro desenho, porque a gente precisa ganhar tempo. E aí outra coisa da internet, né? A gente precisa fazer mais de uma coisa de uma vez, a gente não consegue, da internet não, né? Do capitalismo mesmo. A gente não consegue fazer uma coisa só, então eu estou conversando com vocês, gravando o vídeo enquanto eu estou fazendo uma ilustração para outro livro, e depois eu vou editar esse processo acelerado que vocês estão vendo. Então essa torrente de conteúdo vai ser... alguma coisa daí precisa dar certo em algum momento, né? Então eu vou tentando fazer e eu vou usar esse canal aqui principal que eu já tinha para falar um pouco sobre isso, sobre outras coisas que eu achar interessante falar, né? Eu criei um canal aqui também, é o canal de corte, vocês podem seguir, eu vou deixar links aqui, mas tentem seguir também os conteúdos ao vivo, né, na Twitch. Eu tenho também canais pelo TikTok, Instagram, onde eu vou postar pequenos trechos, que são mais aqueles trechos para chamar atenção, para ver se realmente isso atrai mais algum tipo de público, sabe? É que eu falei, é muito tentativa e erro. Então eu vou tentando algumas coisas agora para vendo o que vai começar a dar certo. E eu espero que alguém se interesse por isso em algum momento, comece a ver esse conteúdo como algo legal e que a gente possa criar uma comunidade, né? A gente possa passar um tempo aí falando sobre isso e que vocês possam fazer parte dessa comunidade que gosta do que eu tô querendo produzir. Então eu espero ver vocês por aí. Esse foi o desenho que eu fiz esse primeiro dia. Fora essa ilustração de Castelo Rá-Tim-Bum. E deve ter VODs ainda pela Twitch, talvez ou talvez não. Mas acompanhe as lives, vai ter alguns outros desenhos legais. Como eu falei, essa semana eu vou tentar começar a fazer um quadrinho. Vamos ver no que dá. E eu espero ver vocês lá. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou terminar esse desenho aqui agora. E mais tarde eu vou editar esse vídeo. Obrigado pelo papo. E a gente se vê.